Você está assistindo ao canal Perspectiva da História, onde buscamos ouvir o passado pelos olhos de quem o viveu, inclusive daqueles cujas vozes o tempo tentou silenciar. O mar fechou-se atrás das caravelas como um véu. O som das velas ao vento foi diminuindo até restar apenas o ruído constante das ondas. Na praia, 39 espanhóis observavam o horizonte, tentando acreditar que a distância era apenas temporária. Colombo prometera voltar, e as promessas naquela época ainda pareciam ter peso. Mas o peso do silêncio do mar começava a se fazer sentir. O forte começou a ser erguido com pressa, como se o trabalho pudesse afugentar a incerteza. Guacanagari, o cacique local, enviou homens para ajudar. Trouxeram madeira, fibras e frutas. Observavam os estrangeiros com uma curiosidade que misturava respeito e espanto. Eram homens pálidos, cobertos de tecidos estranhos, que falavam alto e rezavam para um Deus invisível. Alguns taíno acreditavam que eram filhos do sol. Outros diziam que eram fantasmas do mar. A convivência parecia pacífica no início. Os espanhóis recebiam peixe, frutas e ouro em pequenas quantidades. Ouro que, para os taíno, era apenas adorno, brilho de festa. Mas os estrangeiros viam nele o reflexo do poder. Cada pedaço amarelo tornava-se promessa de glória distante, um retorno triunfal às cortes da Europa. Enquanto isso, a vida seguia, simples, sob o sol do Caribe. As diferenças, contudo, começaram a crescer em silêncio. Os espanhóis queriam ordem, queriam comando. Mas Colombo levara consigo a autoridade, e o forte La Navidad tornou-se um território sem dono. Homens brigavam por comida, por mulheres, por ouro. Alguns se embriagavam, outros desapareciam nas matas em busca de minas que nem sabiam se existiam. E os taíno, que haviam recebido os estrangeiros com generosidade, começaram a sentir medo. Guacanagari tentava manter a harmonia. Falava com os anciãos, tentava compreender o que movia aqueles homens. Dizia que talvez fossem bons, mas tinham dentro de si uma chama que não sabia descansar. Acreditava que o equilíbrio podia ser restaurado com palavras e oferendas, mas a terra começava a recusar a paz. Havia notícias de roubos, de mulheres levadas à força, de exigências cada vez maiores por ouro e alimento. O brilho do metal, antes apenas símbolo de festa, tornava-se agora motivo de tensão. Nas montanhas, o cacique Caonabo escutava os relatos com olhar firme. Sabia que o mar nunca traz apenas vento. Viu nos estrangeiros o prenúncio da ruína. E decidiu observar, esperar o momento em que o equilíbrio se quebraria de vez. Para ele, não era questão de raiva, mas de destino. Disse aos seus que o homem que não pertence à terra sempre tenta possuí-la. Enquanto isso, dentro do forte, o tempo perdia forma. Os dias eram longos, as noites inquietas. O isolamento corroía o ânimo dos homens. A saudade do comando, do mar e da fé dava lugar à desordem. Alguns adoeceram, outros se tornaram violentos. A cruz fincada na entrada de La Navidad passou a ser apenas um marco de madeira, um símbolo que ninguém mais respeitava. Iruá, o jovem taíno que primeiro havia se aproximado dos espanhóis, começou a evitar o forte. Antes, levava peixes e frutas. Agora, observava de longe. Dizia que os homens de ferro tinham olhos sem descanso e vozes que soavam como trovões. Não compreendia como podiam estar tão cercados de coisas e ainda assim parecer tão vazios. Para o seu povo, aquilo era doença da alma. O mar, testemunha de tudo, manteve-se quieto. Nenhuma vela surgiu no horizonte. O tempo do retorno se alongava e a esperança começava a se diluir entre as marés. Os espanhóis olhavam o céu e se perguntavam se Colombo ainda vivia.
Os taíno, por sua vez, se perguntavam se o mar traria outros iguais a eles. As tensões chegaram ao limite quando um grupo de espanhóis em busca de ouro e mulheres violou aldeias vizinhas. O gesto rompeu o pacto sagrado de hospitalidade. Guacanagari tentou intervir, mas a terra já tinha escolhido seu rumo. Caonabo reuniu seus guerreiros. Para os taíno, defender a terra era defender o espírito. E quando o sol nasceu sobre as palmeiras de Borrio, o destino de La Navidad já estava selado. O ataque foi rápido e silencioso. Os taíno cercaram o forte e o tomaram durante a noite. Não houve guerra, apenas o retorno do equilíbrio. O fogo consumiu as palhas e as madeiras trazidas de outro mundo. O vento carregou o cheiro da fumaça até o mar, como um aviso para os que viriam depois. Os sons se misturaram. Gritos, tambores, o estalar da madeira queimando. E então, o silêncio. O mesmo silêncio que havia se instalado no dia da partida de Colombo. Meses depois, quando as velas finalmente voltaram a aparecer no horizonte, o que encontraram foi apenas cinza. O forte era ruína, os corpos espalhados e confundidos com a areia. Guacanagari tentava explicar o que acontecera, mas não havia palavras suficientes para traduzir a distância entre dois mundos. Colombo, ao ouvir o relato, olhou o mar e entendeu. A América não era mais uma promessa, era um destino inevitável. A ilha, antes chamada Borrio, agora teria outro nome. E o silêncio que ecoava sobre as águas marcava o início de algo que ninguém mais poderia deter. Os taíno ainda cantavam para o sol, mas suas vozes começavam a se perder entre as sombras do novo tempo. O mar, pela primeira vez, parecia maior do que o próprio mundo. Se você gostou deste episódio e quer que a história continue a ser vista por quem a viveu, inscreva-se no canal Perspectiva da História, curta, comente e compartilhe. E agora, pense, se você estivesse naquela praia, naquela manhã, olhar para o estrangeiro seria medo ou reconhecimento. No próximo capítulo, o mar volta a se abrir, mas desta vez levando Colombo de volta à Espanha, enquanto os ecos de La Navidad ainda ardem no vento.